Muito boa tarde para você que já está ligado na nossa programação. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Lembrando que o podcast executivo também está através da televisão, Rede Bandeirantes de Televisão, a Band, Canal 13 São Paulo, todos os sábados pela manhã você acompanha e já acorda muito bem informado. Você que nos acompanha, é legal eu enfatizar o seguinte: você sabe que a gente sempre leva grandes empresas e convidados especiais aos nossos estúdios? Pois é, hoje fizemos diferente, trouxemos os nossos estúdios até uma grande empresa. Aliás, uma empresa com muita credibilidade e com convidados super especiais. Eu estou falando da Selling Auditoria, Assessoria Contábil e também da CSL Gestão Condominial. Vocês vão entender melhor, porque os nossos convidados de hoje são o senhor Aparecido Lima, o CEO, que é contador e CEO da Selling ICSL. Temos aqui também o Sávio Carmona, que é sócio, advogado, contador. Temos também o Celso Carmona, que está conosco aqui, que também é advogado, e todo mundo vai bater um papo muito legal e a gente vai entender um pouquinho melhor dessa área sobre assessoria contábil, sobre condomínios. Tudo isso você vai acompanhar a partir de agora. Eu vou começar dando um super boa tarde para o Lima, que está aqui comigo, que é CEO da Selling. Tudo bem, Lima? Eu estou bem, graças a Deus, tudo na santa paz. Prazer imenso estar conhecendo de pertinho um pouquinho dessa grande empresa. Na verdade, são várias empresas, né, praticamente. Sim. É um grupo, né? Sim. A gente vai entender melhor ao decorrer do nosso bate-papo. E, Sávio, boa tarde para você, tudo bem? Como é que você está? Boa tarde, Luciano. Tudo bem? Comigo tá bem tranquilo. Com a gente aqui do meu lado direito está o Celso Carmona, que também é advogado e também vai bater um papo aqui, falar um pouquinho do seu conhecimento. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre a empresa, né? Sobre aí esses segmentos. Boa tarde, Celso, tudo bem? Boa tarde, Ramires. Tudo bom, graças a Deus. Prazer imenso estar aqui conhecendo vocês de pertinho. Prazer estar participando aqui. Prazer é todo nosso. Lima, vamos lá, vamos começar esquentando então o nosso bate-papo. Explica pra gente como começou aí toda essa história, como o Lima começou nesse meio direcionado à contabilidade, o início da Selling. Conta pra gente. Sabe, Ramires, isso é o seguinte: quando eu vim para São Bernardo, eu não vou falar os anos, porque senão vocês vão falar que sou muito velhinho, né? Mas eu fui simplesmente para um condomínio onde estava iniciando a estrutura dele e assumi como síndico nesse condomínio. Síndico? Assumi durante 3 anos, peguei um condomínio que estava iniciando, não tinha nada ainda montado. Tínhamos que montar toda a parte de estrutura, fechamento de portaria, implantação todinha do condomínio. Foi uma loucura. Foram 3 anos de luta, e sem contar que na época nós pegamos uma época de invasões, né? E onde nós tivemos que simplesmente revezar à noite para impedir invasões. Entendeu? Isso foi no começo, né? Então, quer dizer, lá atrás eu já atuei 3 anos como síndico e atuei durante 25 anos como contador de indústria, entendeu? Passei por vários segmentos, entendeu? Mas sempre na indústria, principalmente na indústria metalúrgica, né? E quantos anos nesse ramo industrial? Eu fiquei 25 anos como contador industrial. Como contador? Como contador. Legal. E, infelizmente, chegou numa época que a gente chega a 35 anos, o mercado não propiciava para a gente mais crescimento. E simplesmente ou você parte para o mercado de trabalho de uma outra forma, porque você era considerado velho para o mercado de trabalho, infelizmente. Hoje, então, a experiência conta muito, né? E simplesmente trabalhei nessa empresa por 8 anos na última, e a empresa chegou para mim e disse assim: olha, eu vou terceirizar a contabilidade com você ou sem você. Você escolhe. Obviamente, quem vai sair com uma mão na frente e outra atrás, é melhor você simplesmente pegar o que tem na mão, né? E montei o escritório de contabilidade. Um escritório pequenininho, começamos pequenininho, só que a gente sempre com o objetivo de ter empresas grandes. E durante anos eu busquei a indústria e busquei empresas de porte, né? Só que o primeiro cliente que eu tive, fora essa empresa que eu terceirizei, né, foi exatamente um condomínio, para fazer exatamente a administração dele. Esse condomínio tinha 9 torres. Nossa!
Já começou... Para quem trabalhou na indústria e depois ter que buscar todo o mercado, a contabilidade em si ela é muito diversificada. Você tem vários segmentos, é indústria, é comércio, é prestação de serviço e administração de condomínio, que na época, para mim, era uma novidade. E durante 3 anos eu administrei esse condomínio, só que eu não tinha o departamento jurídico. Isso daí me pegava bastante, né? Infelizmente, depois de 3 anos, a empresa optou por uma outra empresa do segmento também, já com o departamento jurídico. E continuamos a nossa luta, tá? Hoje a Selen tem 26 anos. E dentro desses 26 anos, nós tivemos também a administração de imobiliárias, e onde eu fiz toda a implantação da administração de bens, né, que seria a parte de locações, e a parte de administração de condomínios também nessa empresa, né? E tocamos o barco daí para frente. Só que há 5 anos atrás, né, eu recebi vários convites para montar uma administradora, ou mesmo uma imobiliária, entendeu? Porque como eu trabalhava com a imobiliária, tudo, a gente já prestava a consultoria, tudo, então o pessoal começou a pedir para a gente, alguns amigos, alguns clientes também, né? E daí, há 3 anos, eu relutei, durante 5 anos eu relutei, mas há 3 anos atrás saiu a CSL. Veio depois. Veio aí, há 3 anos a CSL está no mercado. Em cima de uma necessidade. Em função de uma necessidade de mercado, uma função do que o pessoal estava pedindo também. E nós entramos nesse mercado, só que nós temos o seguinte princípio: a gente não entra para fazer, como eu poderia dizer, a gente entra com qualidade. Legal. Tá? Podemos ser pequenos, mas nós pensamos grande e trabalhamos voltado a crescer. Com muita qualidade. Exatamente. Infelizmente, nós tivemos aí uma pandemia no meio do caminho, né, que atrapalhou um pouco nossos negócios, mas nem por isso deixamos de crescer, de correr atrás dos nossos condomínios. Hoje contamos com uma carteira de quase 20 clientes, nós temos hoje quase 20 condomínios que a gente administra. O nosso objetivo é para condomínios de pequeno e de médio porte, entendeu? Tá. Quando você parte para um condomínio de grande porte, você tem que ter uma estrutura, eu não digo maior do que a nossa, mas você tem que ter uma estratégia muito grande, entendeu? Porque requer muito trabalho. Verdade. Muito trabalho, entendeu? Então a gente prefere ficar nos pequenos e médio condomínios, tá? Que é o nosso forte hoje, né? Que a gente foca exatamente em prestar um bom trabalho, uma boa consultoria, uma boa assessoria. Foi muito assim que surgiu a CSL. E hoje a empresa ela conta com uma equipe de quantos profissionais? Olha, nós temos a nossa administração, tá? Que nós fazemos toda a parte de gestão de pagamentos. Nós temos o nosso departamento jurídico, que é representado pelos 2 sócios aqui presentes, né? Nós temos o departamento de RH, Recursos Humanos. Veja, como a Selen, tá? Que é uma empresa de contabilidade, e ela tem muita expertise nesse ramo, porque nós focamos nesse trabalho durante muitos e muitos anos, então a gente tem toda a contabilidade a nosso dispor. Então são mais ou menos aí 25 profissionais que trabalham e podem simplesmente a qualquer momento ser acionados para poder fazer toda a operação da parte imobiliária. A parte imobiliária que eu digo é a parte de administração de condomínio. Perfeito. Tá? Temos, no caso, o Departamento de Recursos Humanos, né, que eu citei, né, porque hoje, principalmente com a legislação, cada dia apertando mais, e o condomínio não deixa de ser uma empresa. Sem dúvida, é verdade. Então, ela tem que ser muito bem trabalhada, muito bem administrada, porque senão ele fale também. E imagina o prejuízo, né? Você tem que deixar na mão de quem conhece. Veja uma coisinha. Como que eu diria, no caso, a parte de administração do condomínio em si, né? Você é só do fato de você ser candidato a ser síndico, ou seja, de alguém poder votar em você ser síndico, poxa, já existe uma preocupação muito grande. Então, veja, nessa preocupação, muitos condôminos nem vão em reunião, não participam da reunião, porque com medo de ser votado. Só para não virar síndico. Só para não virar síndico. Olha a responsabilidade, né? É muita responsabilidade. Mesmo porque é o seguinte, o síndico ele responde com o próprio patrimônio dele. Verdade. Em qualquer atividade que ele fizer ilicitamente, ele responde com o patrimônio.
Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, o pessoal tem medo. Então, para você tirar esse medo, surge por trás uma administração de condomínio que vai te ajudar, que vai te facilitar, que vai orientar você como proceder da melhor forma para também não ter problemas dentro do condomínio. Então, são N fatores que a própria administradora, né, a própria administração de condomínio facilita para o síndico em si. Muito bom. Bom, você que chegou agora, a gente está batendo um papo muito legal, na verdade, com uma equipe de profissionais, advogados, contadores, todos sócio-diretores aqui da Selling, da CSL. Na verdade, estamos na sede da empresa, trouxemos os nossos estúdios com todo o carinho, com a permissão desses grandes profissionais, com toda uma realização da Ação Filmes, isso é legal a gente enfatizar, e a gente está batendo um papo aqui com o Lima, com o Sávio, com o Celso. Sávio, e você? Como é que você entrou dentro desse contexto, eu diria, da advocacia, da contabilidade? Você já era apaixonado? O meu início, realmente, com a Selling foi há cerca de 25 anos, bem exatamente na fundação da empresa. Olha isso. Foi a primeira oportunidade que eu tive na vida para trabalhar. E evoluindo de um lado, com a contabilidade, indo para outros segmentos, que é a própria área de recursos humanos. Legal. Sim, aí despertou a paixão pelo direito. Olha isso, já foi o mais complicado. E aí, início de faculdade, tudo é novidade. Eu acabei assumindo, na época, o departamento de recursos humanos. Legal. Logo em seguida, assumi o departamento societário da Selling. E depois de formado, montei a minha banca, mas sempre dando suporte para o escritório de contabilidade em todas as áreas, especialmente na parte de consultoria. Perfeito. Não tanto a questão de litígios, não tanto a questão de... É mais uma orientação do que fazer, como fazer e como orientar os nossos clientes a se portar com relação à contratação de empregados, com relação a uma contratação de uma empresa para assessorar. Com o tempo veio a questão de condomínios também, veio a assessoria na área imobiliária, contratos de locação, contratos de prestação de serviço, o próprio assessoramento pro síndico, porque o síndico tem que se sentir muito à vontade com o profissional que está assessorando ele na área jurídica, que é um confidente muitas vezes. Olha só. Não é unicamente só um simples profissional. É a pessoa que vai orientar, que vai atender o síndico 3 horas da madrugada no meio de uma briga dentro de condôminos, por exemplo. Imagina é um advogado situação, que né? é uma responsabilidade muito grande. E tem que ter muito sangue frio, muita calma para poder administrar ego, administrar condôminos com egos inflamados. Enfim, são esses Foi aí que surgiu realmente a paixão pela sua história, né? A paixão pelo trabalho em si. E daí para cá já vem fazendo aí todo esse sucesso de pertinho, acompanhando tudo aí do que a empresa tem de melhor a oferecer. Legal, bacana. Celso, com você agora, conta um pouquinho aí do Celso. Celso é advogado, né, Celso? Doutor Celso. Só Celso. Só Celso, então dá bom. Bom, eu tive uma história também bem parecida com o Dr. Sávio. Eu comecei então dia 18 de julho, agora vai fazer 21 anos que eu estou nessa empreitada junto com a Selling. Também iniciei na contabilidade, me formei primeiramente em ciências contábeis e logo em seguida ingressei aí na faculdade de Direito e já iniciei apaixonado pelo direito do trabalho, né? Então, desde o início, né, que eu entrei na faculdade de Direito, pensando na área do direito do trabalho, agregando a contabilidade, vendo a necessidade das empresas em ter uma assessoria jurídica na área trabalhista, que é o que eu sempre digo, empregado, empregador, é sempre uma relação conflitante, a gente sempre tenta apaziguar isso. Então, já faz aí vai fazer 21 anos que estou nessa empreitada. Bastante já. Junto com a jovem, Selling. Né? 21 anos. Um pouquinho. E aí também está nessa parceria aí, na parte jurídica, é isso? Sim, na área jurídica, principalmente com foco na área trabalhista, né? Como o Lima disse, o condomínio nada mais é do que uma empresa. E como toda empresa, contrata empregado, demite empregado, terceiriza mão de obra.
E aí a gente vê muitos problemas na área trabalhista que causando prejuízo para o condomínio, consequentemente esse prejuízo é repassado para os condôminos, né? E a área trabalhista é uma área que, assim, que dá muita dor de cabeça. Então a gente procura aí proteger ao máximo os nossos clientes, tanto as empresas como os condomínios, para que a gente possa evitar aí que esses prejuízos e que os seus empregados possam também, né, ter satisfação, possam ter seus direitos tudo certinho. Sem dúvida nenhuma. Bacana, Celso, legal. Bom, estamos ao vivo, 16 horas 30 minutinhos, e a gente está conhecendo um pouquinho da série da CSL. Lima, aí agora é com vocês. Eu queria conhecer, entender melhor um pouquinho como é que funciona a gestão condominial, essa parte profissional. Explica pra gente aí um pouquinho, ou o Celso, ou o Sávio, quem que pode falar um pouquinho pra gente sobre gestão condominial? Como eu mencionei no começo, né? A gestão de condomínio, ela nada mais é do que um apoio para o síndico. Tá? O síndico, ele se sente sozinho, desguarnecido, quando ele não tem uma boa consultoria, quando ele não tem uma boa assessoria. E isso é muito importante para ele. Então, antes de ele buscar, entendeu, uma pessoa que possa auxiliá-lo, ele tem que buscar ou conhecer a empresa, conhecer o que ela exercita, se ela tem o departamento de recursos humanos bem preparado, como o Dr. Celso disse, bem estruturado, porque requer muito da parte de recursos humanos, principalmente agora que a gente tem o E-Social aí, que envolve muita coisa. Depois a gente vai entender um pouquinho sobre o E-Social, é legal, você comentou aí por cima, para quem não sabe o que é, depois vocês vão explicar um pouquinho. Então, e o que acontece? A administradora em si, ela auxilia o síndico em tudo. Então, no caso, numa tomada de decisão que ele precisa... Veja, o síndico é quem toma a decisão, nunca a administradora. Tá? Quem toma as decisões é sempre o síndico. Porém, ele está respaldado dentro da legislação. Ele tem um subsídio que é, no caso do nosso departamento jurídico, sempre que tiver uma consulta, a gente está sempre pronto para auxiliá-lo. Entendeu? Então, ele não vai tomar uma decisão onde ele possa ser questionado amanhã judicialmente, que possa prejudicá-lo. Tá. Pode ser questionado, mas jamais vamos fazer com que ele seja prejudicado. Sem dúvida. Então, a gente ajuda, no caso, na parte de pagamentos, de recebimentos, na parte, por exemplo, de manutenção predial. De repente, surgiu quebrou o portão, poxa, o que eu vou fazer a essa hora? Nós temos aqui para auxiliar, nós temos uma equipe de manutenção, tá? Nós simplesmente direcionamos essa equipe que vai, pelo menos, atender de imediato, para, pelo menos, formatar um custo, um orçamento, para poder resolver o problema dele de imediato. Então, é para isso que a administradora está, para ajudar, para auxiliar, e sempre que ele tiver alguma dúvida, ele pode pesquisar e consultar. Tem um respaldo ali, né? Uma jurídico ajuda, um auxílio. Entendeu? A gente sabe que um condomínio, tá? Sempre que tem a área comum, né? Entendeu? E existe a área privativa. A área privativa é o teu apartamento, você está lá dentro dele, só que a área comum, de uso comum, ele está lá fora, que pertence a todo mundo. Então, a partir desse momento, está configurado um condomínio, e em cima desse trabalho, entendeu? Todos têm que zelar por aquilo ali. E o síndico tem que fazer esse trabalho. Muito bom. Ele que tem que correr atrás disso daí. Sem dúvida, e tem todo o respaldo, principalmente uma empresa que conhece muito com grandes profissionais, isso vai te auxiliar demais. Por isso que faz a diferença, se você não tem ideia, não conhece muito diversos assuntos, porque tem muita coisa, eu acho que é muito complexo, né? Então tem que ter uma empresa aí à frente, uma administradora que realmente faz a diferença. É como eu sempre digo, né? O condomínio é uma empresa. Logo, ninguém vai colocar sua empresa para ser gerida por pessoas não qualificadas, por pessoas que não são profissionais, né? E muitas vezes os moradores, eles querem chegar ali no seu apartamento, na sua casa e desfrutar do momento de lazer, de descanso, e não quer se preocupar se o condomínio, se tem inadimplência, se tem algum problema, o que está acontecendo. Então, é isso que é a importância, né, de ter uma gestão, uma administração aí formada por profissionais para que os condôminos possam ter aí seu sossego, né, possam ter seu bem-estar zelado e
aproveitar o condomínio que eles moram e não se preocupar em administrá-lo. Ótima observação. Sabe, você gostaria de complementar algum ponto aí que o Celso comentou, que eu acho que foi muito importante? Eu diria, basicamente não tem nem o que ser complementado. Eu quero chegar à minha casa no final do expediente, descansar. E sim, eu quero que o meu condomínio, onde eu moro, seja gerido por pessoas competentes. Eu não quero ter esse tipo de preocupação. Se está com problema de gás hoje, sim, isso tem que ser resolvido. Tem profissionais para isso. E a empresa que faz o assessoramento de condomínio tem exatamente esse papel. Tem o papel de auxiliar o síndico, auxiliar os moradores, fazer essa intermediação, onde você vai desfrutar do condomínio. Hoje você tem, desde condomínios pequenos até condomínios clubes, onde você mal conhece o seu vizinho. Verdade. Mas o que é importante? Mas você sabe quem é o síndico do condomínio, você sabe quem é a administradora, e sim, tem condição inclusive de cobrá-la. Muito bom. Só para finalizar, Vamos complementar lá, uma coisinha. Legal. O condômino ali, o dono, o proprietário, aquilo ali é um patrimônio. Então, a partir do momento que você tem um condomínio bem administrado, com as suas finanças em dia, que ele pode investir em melhorias do condomínio, isso ainda valoriza o próprio patrimônio da pessoa, o próprio patrimônio ali que ela conquistou, ela trabalhou e que a vida dela às vezes está ali. Isso valoriza também o imóvel. Sem dúvida nenhuma. E nesse momento aí, gente, imagina um administrador de condomínios, esse momento aí que a gente vem vivendo aí de pandemia, que muita coisa mudou, como que vocês conseguem driblar isso? Porque eu imagino o que o síndico traz de problemas, que vocês chegaram a comentar, né, de conflitos e tal. Como é que funciona aí essa experiência, essa expertise? Você sabe que o conflito maior que a gente encontra, que os síndicos trazem, é o excesso de barulho. Como nós temos hoje muitos condôminos hoje que estão trabalhando no home office, então o que acontece? Isso acaba prejudicando o trabalho da pessoa. Muitas vezes a pessoa precisa de silêncio e o síndico tem o morador lá que está fazendo manutenção, está fazendo reforma. Imagina, no meio da madrugada. Nem tanto, né? No meio da... Aí é demais, né? No meio da madrugada fazer reforma aí é complicado, né? Aí não precisa nem do síndico para ir lá, meu. Aí tem que chamar a polícia mesmo. Muito bom. Já tem uma dica aí. Entendeu? Mas mesmo durante o dia, porque o que acontece? A gente tem a lei do psil, né? A lei do silêncio, tá? E isso daí funciona geralmente à noite, mas hoje, com essa pandemia, muita gente trabalhando durante o dia no apartamento, se faz necessário também ter um pouco de silêncio, um pouco de privacidade. Então, muitas vezes a gente é chamado para poder solucionar esse conflito, ou seja, chegar no barulhento, né? Trocar uma ideia com ele para ver se não dá para fazer um pouquinho menos barulho. Não dá para ter uma bateria dentro do apartamento. Já né? pensou? Entendeu? Nossa. Então, pô, você dá para baixar o tom da bateria de levinho, entendeu? Não dá para tocar devagar. Então, tem que chegar. E hoje o que existe é o seguinte, como se diz, velho é fogo, né, meu? Foge as palavras. Não, mas a gente estava falando, porque realmente é uma loucura. Até porque, às vezes, o síndico tenta lá e apaziguar. Mas aí tem um ou outro que também não... Bom senso. Não gosta desse síndico. Esse síndico tem alguma coisa comigo. Toda hora ele reclama comigo. Porque tem... Aí como é que faz, né? Porque é complicado essa situação. Eu ia falar, então, é bom senso. Sempre. Entendeu? Sempre. Então, poxa, você sabe que está prejudicando seu vizinho, você vai continuar martelando ali, pô, vai devagar. Nem precisa, né? Ninguém fala nada. E o que acontece? O condomínio é o seguinte, é harmonia, poxa, você tem que viver harmonizado, poxa, com todos. Entendeu? Quanto menos conflito você tiver, melhor para você. Imagina agora, todo mundo em home office, a maioria das pessoas, né? E trabalhando ali em casa, não é, Celso? Imagina a confusão aí, aquela barulheira e todo mundo tentando trabalhar. A gente sempre preza muito pelo diálogo, né? Então, esse tipo de problema, esse tipo de conflito, a gente sabe que muitas vezes o síndico não é muito bem visto ali. Então, a gente vai tentar sempre prezar pelo diálogo, que acho que é a melhor forma de solucionar. Mas é lógico, há situações em que realmente é necessário que o síndico ali tome medidas mais energéticas, como uma notificação, até mesmo uma multa. Em últimos casos, é lógico, isso acaba sendo levado ao próprio Poder Judiciário para resolver esse conflito. Mas a gente sempre preza muito aqui na nossa empresa
pelo lado humano, pelo diálogo, exatamente. Eu acho que, né, principalmente nesse momento, que eu acho que cabe muito bom senso, tanto de uma parte como da outra. Muito bem. Gente, estamos ao vivo aqui, direto da sede da Sering, da CSL, são várias empresas, numa única empresa com grandes profissionais, e a gente está batendo um papo. Você que quiser mandar um alô, um oi, um boa tarde, tem alguma dúvida direcionada à assessoria contábil, condomínios, dá um alô pro pessoal aqui, vai tentar te instruir, tentar te ajudar também. A gente tem muita gente aqui já inscrevendo no nosso chat. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente através do nosso chat. Ó, o André tá aqui falando parabéns à CSL, grande iniciativa, um abraço, André, para você. A Thaís também dando um oi, a Denise acompanhando o crescimento de uma empresa séria e competente. Olha isso, Denise, um abraço para você. Poliana também dando um oi, a Verônica, CSL sempre nos ajudando, parabéns, tem um fã-clube já, né, gente? Aqui. Bom, se você tiver alguma dúvida, entra no nosso chat, manda um alô aí, que com certeza a gente vai participar juntinho com vocês aí, com muito carinho, tá bom? A gente estava falando de síndico e tal, a gente tem um detalhe legal, é importante, uma observação, eu diria. Muitos condomínios têm o síndico como o morador, o síndico, né? Só que esse síndico também tem o seu trabalho, que não é só como o síndico, eu diria. E aí o pessoal, hoje a gente vem vendo de uma forma bem enfatizada, eu diria mais encorpada profissionalmente, como a opção do síndico profissional. O que vocês poderiam falar para a gente, para quem conhece, mas conhece um pouquinho, sobre o grande diferencial do síndico profissional, dos benefícios? Sábio? Vamos lá, Sábio, conta pra gente. Eu diria que o síndico profissional é o sinônimo de profissionalização. Ok. Profissionalização, imparcialidade. Legal. Ele é um profissional contratado pelo condomínio, pela Assembleia de Moradores, que vai aprovar se pode contratar, se não pode contratar. Boa. E sim, sendo possível contratá-lo, sim, ele não deixa de ser um empregado do condomínio, mas com responsabilidade. Conhecimento. Ele tem que gerir o condomínio e qualquer falha que aconteça lá dentro, ele é responsável. Ele é cobrado por isso. Se existe um problema de caixa d'água, um problema de bomba, um problema em piscina, sim, é ele o profissional que vai ser acionado. E vai fazer realmente, vai acompanhar as negociações com os prestadores de serviço, com os empregados, vai fazer esse trabalho com o pessoal administrativo. Muitas vezes o síndico não é uma pessoa isolada, às vezes é uma empresa. Muitas vezes é uma equipe que nós estamos falando de 3, 4, 5 profissionais que vão interagir com o pessoal de segurança, com o pessoal de portaria, limpeza, prestadores de serviço em geral. E sim, a vantagem maior que existe é você não tem que ficar cobrando o síndico morador 10 horas da noite, 11 horas da noite por qualquer problema. Verdade. Você já tem um profissional qualificado, especializado naquela área, que vai gerir o condomínio para que os moradores não tenham essa preocupação. Quer dizer, já tem aí um grande diferencial, né? Um ponto super positivo, né, Lima? Sabe, Ramírez, essa é uma tendência de mercado, entendeu? A mudança do síndico residente para um síndico profissional, né? Isso considerando exatamente a profissionalização, como o Sávio comentou, né? Veja, ele vai tomar decisões que, às vezes, muitos moradores não gostam, mas ele é obrigado a tomar, existe a imparcialidade. Então, veja, ele não está morando ali dentro, ele não tem atrito com ninguém. Então, veja, ele toma a decisão que tem que ser tomada em benefício do condomínio, sempre visando o condomínio, principalmente na parte de inadimplência, que isso daí é triste, entendeu? Acontece muito. Acontece. Ainda mais hoje em dia, né? Acontece. A gente cita bastante a pandemia, porque sim, a pandemia ela veio prejudicar muita coisa, né? Mas o que acontece? A gente não pode deixar de ponderar que, veja, você consumiu
O condomínio tem que pagar. Então, de alguma forma, tem que aquele compromisso de pagar as cotas condominiais tem que ser tem que ser cumprida. Senão, o condomínio não consegue pagar as contas e aí vamos ter problema sério. Entendeu? Então, o fato do síndico profissional estar com a administradora, entendeu? Junto, entendeu? Simplesmente essa inadimplência ela passa a deixar de existir. A CSL, o que acontece? Ela foca muito na saúde financeira do condomínio. Entendeu? A gente trabalha muito com a saúde financeira, não permitindo inadimplência. Então, veja, a gente tem um problema de estar devendo o primeiro 30 dias. Veja, a gente não vai deixar passar para o segundo mês, porque vira uma bola de neve. Então, a gente já vai entrar em contato com os condôminos, já vamos tentar solucionar o problema antes de partir para uma ação judicial em si. Entendeu? Uma parte judicial. Então, a gente entra com a parte extrajudicial, a cobrança extrajudicial. Então, a gente foca em não manter inadimplência, porque a inadimplência gera problemas para o condomínio. E aí, hoje, não precisa muito. Basta você atrasar alguns pagamentos para ser protestado. Então, a gente não pode deixar o condomínio também passar por isso. Então, a inadimplência é um problema sério, que a gente procura trabalhar e evitar essa inadimplência. O que mais a gente pode falar aí direcionado a essa saúde financeira, outros pontos positivos de se ter uma grande empresa por trás, administrando com um síndico profissional que conhece muito mais? Eu acho que até seria mais neutro, né, ainda, Sim. Porque ele não é dali, não é um morador que você cruza todo dia. É algo, não, gente, eu estou do lado de todos, não estou mais do seu lado ou do dele. Também tem isso. É que geralmente o síndico profissional ele não está sozinho. Tá? Geralmente ele tem uma equipe por trás. Perfeito. Ele não está presente todos os dias no condomínio, mas porém, ele tem alguém... ele tem sempre uma equipe Perfeito. trabalhando com ele. Entendeu? A gente tem conhecimento de condomínios grandes, né, que tem 3, 4 síndicos. Quer dizer, é um único síndico. Os outros 3 são auxiliares. Quer dizer, esse detalhe é importante Isso também. é muito importante. O síndico é um só. Perfeito. Mas tem os auxiliares, os assistentes. E tem a base interna dentro do próprio condomínio, que isso já facilita bastante também o contato. E é o seguinte, poxa, todos os problemas que tiver, você tem os livros de reclamações, você tem você está constantemente vendo os problemas que estão acontecendo no condomínio. Então, o síndico profissional ele distancia do condômino nessa parte. Tem todo um relatório que é apresentado? Ele trabalha com números, com probabilidades, ele trabalha com o que está acontecendo no momento, entendeu? Então, ele está sempre acompanhando. Perfeito. Se ele tem a administradora junto com ele, a administradora está fazendo a parte burocrática, a parte administrativa. Então, ele não tem que se preocupar com isso. Caramba, a pior parte fica para a administradora. Toda a dor de cabeça, tudo que é mais complexo, deixa com a administradora. Gente, vocês, não é fácil, hein? Tem que conhecer muito. Eu diria que é o trabalho burocrático. Exato. Isso é o fundamental com relação a isso. É o mais difícil, eu acho. Celso, eu acho que você quer complementar. A administração, vamos dizer, ela vai fornecer as ferramentas para o síndico tomar a decisão. E acho muito importante, você falou que o que eu ia falar, justamente da imparcialidade. Legal, né? Isso é importante. Que o síndico profissional, ele é um prestador de serviço, tem suas responsabilidades, obviamente, mas ele não tem nenhuma relação, vamos dizer, pessoal com o condomínio. Então, as tomadas de decisão dele Perfeito. tendem a ser mais imparciais, mais profissionais, visando a coletividade e não o interesse dele próprio ou de algum ou outro condômino. Mas seja o profissional, seja o morador, outra vantagem que eu vejo também é que o síndico morador nem sempre ele está ali presente. Ele tem a vida profissional dele, Verdade. muitas vezes ele quer tirar suas férias, quer viajar, quer chegar em casa e desfrutar do seu lazer, do seu descanso. E então ele não tem condições, muitas vezes, eles acabam não tendo condições de se dedicar integralmente à gestão ali do condomínio, coisa que o síndico profissional tem, justamente por ele ter uma equipe. Então, o administrador e o síndico eles trabalham juntos, né? E a administradora ela é, vamos dizer, o grande fornecedor das ferramentas, dos meios para
para gerir o condomínio, para que o síndico possa tomar suas decisões com segurança, fazer um planejamento. E aí é importante, né, que a gente sempre fica entrando na questão da saúde financeira do condomínio, ainda mais na adimplência baixíssima, é dinheiro no caixa, o condomínio se mantém, pode planejar investimentos, pode planejar melhorias, realizá-las e, consequentemente, melhorar o bem-estar dos condôminos, valorizar o patrimônio, valorizar o imóvel e o condomínio. Quer dizer, tudo gira melhor, né? Tudo mais tranquilo para todo mundo, né? Para as empresas, para o síndico, para os condôminos. É isso, né, Lima? Com certeza. Quer dizer, faz uma grande diferença. Quando você tem uma grande empresa com grandes profissionais, você com certeza tem resultados, tem tranquilidade, tem sucesso. Por isso que se você tem alguma dúvida, então eu já estava pensando, pô, a gente precisa de uma empresa para ajudar a gente a administrar, então você pode falar com quem entende. Já estamos apresentando aqui uma grande opção para vocês contatar. Aliás, você que está nos prestigiando ao vivo, 16 horas 50 minutinhos, estamos aqui direto da sede da Sering, da CSL, sua empresa direcionada à assessoria contábil, a gestão condominial. Trouxemos os nossos estúdios até eles, que nos receberam com muito carinho, uma estrutura fantástica. Olha, gente, uma equipe nota 10, e eu estou vivenciando tudo isso de pertinho. Então vale a pena, se você tiver alguma dúvida, já está na descrição aí do nosso vídeo, tem todos os dados para vocês. O Anselmo está mandando um alô para a gente aqui no nosso chat legal. É uma empresa séria, com profissionais sérios, riqueza e conhecimento e profissionalismo. Legal, obrigado, Anselmo. A Denise também deu um alô falando: manter a saúde financeira do condomínio é um diferencial da CSL. O pessoal já conhece tudo isso de pertinho e sabe muito bem como funciona. O que eu quero entender um pouquinho melhor agora é sobre assembleias. Assembleia virtual, assembleia física nesse momento. Como é que vem funcionando? Porque, gente, eu acho que deve dar tanta dor de cabeça em relação a assembleias. Não sei se muita gente vai, não vai. Como que vem funcionando esse trabalho que vocês oferecem aí na linha de frente? Linhas gerais hoje, por conta da pandemia, até o ano passado tinha sido autorizado a realização de assembleias virtuais. Tá. Por conta dessa prorrogação do Estado, ainda que não tenha uma legislação específica determinando a respeito disso, mas grande parte dos condomínios continuam realizando as assembleias de modo virtual. Claro, tomam-se todas as cautelas, certificam-se as assinaturas, tem as suas vantagens, especialmente porque na assembleia física, na presencial, nem todo mundo desce, nem todo mundo comparece no salão, se reúne. Hoje nós temos o problema de aglomeração, problema de distanciamento. Sim. Então, o morador não está muito preocupado com isso. E muito morador pensa da seguinte forma: o meu é só um voto, não é mais um voto. É só um voto que eu tenho lá dentro, entre dezenas, centenas. Então ele não está muito preocupado com essa questão. Já com a assembleia virtual, não. Ele tem a possibilidade, muitas vezes, de se cadastrar previamente, fazer a sua habilitação, acompanhar em tempo real tudo o que está sendo deliberado a respeito da aprovação de contas, aprovação de corpo diretivo, deliberações a respeito de áreas comuns, se vai utilizar salão de festa, se não vai utilizar, se vai liberar algumas áreas novas. Enfim, tudo isso é novidade nesse momento. Mas eu vejo com bons olhos. E eu acho que vejo isso até que veio para ficar. Não só realmente as assembleias virtuais, como também as próprias empresas hoje já deliberam muitas vezes de forma virtual, deliberam de forma escrita. Não há necessidade de você fazer uma reunião com 4, 5, 10, 20 sócios. Não, todos já deliberam de uma vez, resolve-se, assina o documento e acabou. Claro, no condomínio é impossível você fazer isso. Você às vezes não vai ter consenso, você não vai ter unanimidade. Mas, ao mesmo tempo, você tem a segurança de que as deliberações vão ser tomadas com cautela. Nesse momento agora, que é um momento mais delicado de pandemia, vai ser tomado com todas os protocolos sanitários exigidos. E sim, se você não tem a presença física lá dentro,
Você não tem que se preocupar, muitas vezes, com os protocolos sanitários. Perfeito. Mas isso não impede que as deliberações não sejam tomadas e cumpridas pela Assembleia. Perfeito. E aonde você comentou que tende até a participar mais gente, né? Que muitos não iam e ali, não, dá para participar. Então tem mais gente participando, não é isso, Sim. Celso? O condomínio não pode parar, né? Então, com pandemia, sem pandemia, o condomínio não pode parar. Então, né, a questão da Assembleia Virtual, ela é muito importante nesse sentido. Ela mantém o condomínio em atividade, né? Como o Dr. Sávio comentou, da possibilidade de muitas pessoas poderem participar, que muitas vezes não iriam, ou seja, a decisão do condomínio não fica naquela meia dúzia que acaba indo no presencial. Perfeito. Então você amplia muito mais até a possibilidade das pessoas participarem e tomarem as decisões com o maior número de condôminos possível. Então eu vejo que é algo benéfico. É algo benéfico, que é novo e que eu acho que é a tendência aí para um médio aí, longo prazo de ficar. É dar continuidade, é só aprimorar mais, né? Eu diria que praticamente acabou com aquela história da panelinha do condomínio. Olha isso. Esse é o ponto-chave. Porque agora você tem efetivamente a democracia, todos participando e se mostrando realmente o que quer, o que deseja de melhoria, o que concorda, o que não concorda. A decisão não fica mais concentrada na mão de 4 ou 5. Boa, ótima observação. E tem mais uma vantagem, que é o seguinte: você toma conhecimento do assunto que será tratado bem antes. Você recebe toda a documentação antes para você analisar. Então veja, se você concorda com a prestação de conta, você já vota sim. Se você não concorda, você já vota não e acabou. E não tem discussão. É prático. É prático, é simples, objetivo, porque você já tem o conhecimento antes do que vai fazer. Toda a pauta ela é programada antes e tem os dias certos de votação também. Então tudo isso daí é planejado. Quer dizer, um outro ponto positivo que a gente pode citar. Exatamente. É o planejamento da reunião. Quando você tem uma assembleia presencial, existe até os casos de sair briga. É mesmo, olha isso. Entendeu? Lamentável, né? Não concordo com a opinião dele, não existe democracia. Todo mundo quer sobrepor. Concordo, mas tem que pelo menos respeitar cada um. Mas é muito diferente. Dependendo do tamanho do condomínio, a gente vira e mexe e passa na televisão que um saiu no tapa com o outro. Entendeu? Isso a gente não tolera. E o que acontece? Na presencial, por mais força que o presidente na mesa tiver ali, ele não vai conseguir segurar. Então, já na virtual, ela tem muito mais vantagem que não tem essa discussão. É sim ou não e acabou. Ali, quem que normalmente, uma curiosidade minha, quem que acompanha essa assembleia? São os condôminos? Quem que faz ali? É o síndico que faz aí a linha? Não. Tem uma equipe? Quem que é determinado aí nessa... Bom, todos participam? Você tem primeiramente marcar a assembleia, quem vai marcar é o síndico. É o síndico, tá? então. A administradora vai preparar todo o ritual para poder realizar essa assembleia virtual. A administradora já entra de novo aí, né? Olha só o papel importante. Ela vai preparar todo esse trabalho. Observa algum problema que existe ali, é isso? E leva... Os assuntos são determinados antes. Bem variados. Já a pauta é colocada, o que vai ser discutido, assuntos de interesse de todo e todos, já é colocado antes. Então, quer dizer, quando vai fazer o edital de convocação, todo mundo já sabe. Muitas vezes você tem uma pauta que ficou pendente na reunião passada. Entendeu? Entendi. Então você joga para votação, porque você tem específicas. Você tem assembleias, entrar direto, você tem 3 tipos de assembleia. Você tem a assembleia ordinária, tá? Que é aquela exatamente que vai para a eleição do síndico, todo o corpo diretivo, é o síndico, o subsíndico, mais o conselho diretivo, então o conselho fiscal. Isso é então, um condomínio novo ou não, na mudança? Mesmo. Natural. Você Perfeito. tem uma assembleia por ano, entendeu? Para a realização da prestação de conta, tá? E dependendo da convenção também que existe no condomínio, você pode ter a eleição anual ou a cada 2 anos. Perfeito. A eleição, mas a prestação de conta é anual. Então essa daí é a assembleia ordinária. A extraordinária é aquela específica, né, que nós vamos tratar de alguns assuntos de interesse do condomínio, principalmente, por exemplo, eu preciso aumentar a taxa do condomínio. Eu preciso aumentar a taxa do condomínio, o que eu preciso? Eu preciso da aprovação de todos. Sim. Então, a gente convoca uma assembleia extraordinária.
E tem a Assembleia Especial. Essa especial, ela é um pouquinho mais complexa, que ela trata, no caso, de uma avaria no prédio, onde o prédio vai cair. Nossa, é algo muito que urgente. Entendeu? Então, essa daí é especial mesmo, é para tratamento específico. Pô, nós vamos ter que sair, todo mundo vai ter que sair agora, é imediato, não tem que esperar. Imagina todo mundo... Claro que nesse caso não tem nem o que discutir. Mas tem. e quando há divergências, como é que faz aí, nesse caso? É complicado, Sim, né? Em regra, prevalece o direito da maioria. Perfeito. Claro, tem matérias, tem algumas questões que obrigatoriamente a legislação impõe um quórum específico. Vamos modificar a... Por exemplo, vamos colocar um condomínio mais antigo, vamos criar um salão de festas. Tá. A legislação prevê, para a criação de salão de festa, em área comum, por exemplo, existe um quórum de 2/3 dos proprietários. Então você pode ter um quórum, muitas vezes de maioria simples para grande parte das matérias, mas algumas matérias específicas no Código Civil determinam que a aprovação só pode acontecer pela maioria, ou 2/3, ou então 3/5 dos proprietários. E desde que satisfeitos alguns requisitos, muitas vezes. Nesse caso, por exemplo, você está falando de uma área comum, você tem que, obrigatoriamente, ter essa aprovação dos proprietários, e ele não pode interferir no sossego dos proprietários que residem no local mais próximo do salão. Se eventualmente a construção interferir em alguma área que já é utilizada pelo proprietário na área comum dele, essa área pode ser restringida. É mesmo. Não pode fazer. Só complementar, muitas vezes não utiliza nem dos condôminos, mas sim a parte ideal, a fração ideal. Ou seja, você tem que ter 2/3 da fração ideal. Então, se um apartamento, por exemplo, uma cobertura, que ela utiliza lá uma fração ideal de 5%. Um exemplo, tá? Todo mundo tem 2, ela tem 5. Entendeu? Isso conta muito. Então, tem que saber exatamente como está predisposto na convenção. Voltando um pouquinho, uma das atividades do síndico, né? Uma das atividades primordiais do síndico é exatamente, ele é o guardião, tá? Ele é o guardião da convenção, do condomínio. Ou seja, ele só vai trabalhar em cima da convenção. E também em cima do regulamento interno, do regimento interno, que são aquelas prerrogativas que traduz a convenção para a praticidade. Ou seja, seria como se fosse a nossa Constituição Federal. Ou seja, ele vai guardar a Constituição e trabalhar em cima do que tiver previsto na Constituição do condomínio. Perfeito. Uma observação, Celso, dentro desse contexto? Uma coisa que você gostaria de complementar? Não, eu vejo que você comentou da questão de quando tem o conflito ali, não há uma unanimidade. Uma divergência, Isso, né? uma divergência. É como o Dr. Sávio falou, vai valer a votação, ou seja, a maioria, aí tem que ver sempre na convenção para determinado assunto quanto que é necessário ali de votos, enfim, é uma votação como qualquer outra. Agora, eu acho que às vezes, mesmo tendo, mas a maioria concordou, aquela minoria não tem, a gente vai revogar isso, a gente vai entrar de novo, vamos querer mudar. Não acontece esse tipo de coisa. Vocês já vivenciaram esse tipo de coisa? Não. Isso existe, mas tem que ser utilizado os meios democráticos. Não o tem meio jeito. democrático que nós estamos falando é a Assembleia Geral. Seja a ordinária, seja a extraordinária. Se houver algum vício, alguma questão um pouco mais tormentosa, Perfeito. que a Assembleia não consiga deliberar por N motivos, na pior das hipóteses temos o Poder Judiciário. Aí, vamos lá então, vamos falar qual que é a próxima etapa então. Só uma coisinha. Geralmente, quem questiona é quem não vai. Geralmente, Quem arruma mais encrenca? geralmente quem arruma encrenca não vai na Assembleia, não vai em reunião. Então, o que acontece? Ele tem que simplesmente aceitar o que foi determinado. É isso, Celso? Sávio, podemos finalizar nas assembleias. Quero passar para uma outra observação. Quer complementar alguma coisa, Celso, contigo, não? Então vamos lá. 17 horas, 4 minutinhos. Estamos num bate-papo muito legal com o Lima, com o Sávio, com o Celso. O pessoal pertence à equipe aqui de muito profissionalismo, de muita qualidade, de muito sucesso. Na verdade, eu gostaria de enfatizar que a CEL e a CSL estão localizadas no ABC,
né? Mas olha, se você tiver alguma dúvida, na descrição do nosso vídeo, do nosso podcast, acompanhe aí que você vai com certeza conhecer melhor de toda a equipe para poder tirar suas dúvidas. Condomínios de pequeno e médio porte, importância por conta da profissionalização e especialização da equipe. Transferindo todo esse trabalho burocrático, eu acho que o Sábio comentou isso mais ou menos por cima, da gestão para o escritório, deixando a atuação do síndico voltada para o dia a dia. Isso foi aquilo que a gente comentou, né, do detalhe do síndico profissional. Vocês gostariam de complementar algo importante que a gente deixou passar nesse ponto? Com observação? Acho que está praticamente o que nós já colocamos aqui. Essa é a ideia. Legal. Cobrança, gente. Ai, meu Deus, fala cobrança, o pessoal já treme. Prestação de contas, esclarecimentos de orientação ao corpo diretivo, é tudo muito detalhado. E esse ponto eu acho que é bem complexo, né? Uma questão de muitas dúvidas do porquê. O que a gente poderia falar nessa questão? Eu diria que a questão da cobrança, que é um ponto mais tormentoso, um dos pontos mais tormentosos do condomínio, porque repercute exatamente no bolso, especialmente em momento de pandemia, onde muita gente está desempregada, recebendo auxílio emergencial. Verdade. E sim, muitas vezes o que o pessoal pensa? Eu vou pagar o banco, porque a multa do condomínio, a multa é pequena, é 2%. Os juros é 1% ao mês, mas via de regra a multa é baixa, perto de multa de banco, taxas, perto de outros valores. Legal. Porém, o pessoal se esquece que a dívida de condomínio, ela é passível obrigatoriamente de execução hoje, ela pode ser cobrada, mas ela pode ser entrada como execução direto, onde já se não discute mais se tem direito de cobrar ou não. Nós vamos discutir valores. Perfeito. E pior, se não pagar essa multa, essa cota condominial em atraso, a pessoa pode perder o apartamento, pode perder a sua casa. É uma observação importante aí. Isso é fundamental. Mas muita gente vai sustentar que isso é bem de família, é minha única moradia. Não, a lei excepciona exatamente a questão do condomínio. A dívida de condomínio, ela incide sobre o imóvel, não incide sobre a pessoa. Mesmo que eu venda esse imóvel, essa dívida vai continuar incidindo sobre ele. Então, a responsabilidade é dele. A responsabilidade do comprador do imóvel, do proprietário. Perfeito. Mesmo porque quem está adquirindo esse imóvel, ele tem que ter uma carta de quitação dos débitos no condomínio. Então tem que estar tudo certinho lá. Senão... Ele não consegue vender. Se tiver com débitos no condomínio, não consegue vender. É como se fosse uma CND. Então não tem jeito, né? Agora existe o compromisso. Não, eu vou vender e vou acertar em seguida. Tudo bem. Mas continua a dívida. Mas será que, e se a pessoa está falando isso para vender, eu vou acertar Veja, depois, hein? O imóvel vai ser executado. É o imóvel que vai ser executado, não é a pessoa, é o imóvel. Então, está devendo? Tem que pagar. Não tem como fugir. Então não tem jeito. Não. Se você não pagar, você vai para a justiça, então, Celso. Mesmo alegando que, mas eu não tenho condições, estou desempregado e tal, não tem jeito. Infelizmente, não tem condição de pagar a cota do imóvel, o melhor caminho será vender, transferir para outro realmente que assuma esse compromisso. Até porque os outros moradores, os outros proprietários, não são obrigados a ter que custear a manutenção do apartamento inadimplente, a manutenção da casa inadimplente. Sim. Muitos estão nesse sufoco. Qual que é o prazo normal que ele tem para poder tentar sanar, resolver, arrumar esse dinheiro para poder pagar? Existe um prazo que até ali ele ainda está resguardado? Vai muito do bom senso. Vai muito do bom senso, indo para o Poder Judiciário, depende exatamente de onde tramita o processo, qual a carga de trabalho de cada vara judicial, por exemplo. Posso dizer pela experiência do escritório, que nós temos uma flexibilidade muito grande. Isso, legal, eu ia comentar sobre isso. Para sentar, entender o problema do condômino. Claro, nós não podemos chegar e passar a mão na cabeça dele toda vez, mas entender o problema, se é um problema pontual, se é um problema que aconteceu, se é um devedor recorrente. Se é um devedor recorrente, sim, vai entrar com execução hoje, vai ter a penhora do imóvel e ele corre o risco de perder. Muitas vezes o que ele faz? Ele senta no processo, liga para o escritório, conversa, apresenta a proposta. Fazemos essa proposta, ela é homologada pelo juiz, onde dá segurança para todo mundo, onde ele não vai perder o imóvel desde que pague o valor da cota condominial. Seja a cota em atraso e a cota quitar.
em aberto, é o que vai vencer. Perfeito. Essa é uma das vantagens do síndico profissional. Então esse já é um outro Ele diferencial. não tem envolvimento direto com o condômino inadimplente. Ele já não vai se envolver emocionalmente. Ele não vai se envolver emocionalmente. Perfeito. Ele vai tomar a atitude que tem que tomar em benefício do condomínio. Já o condomínio morador fica uma situação muito delicada, né? Verdade. Poxa, o meu vizinho, eu vou exigir. Fica complicado. Então, essa é uma das vantagens. Por isso que eu disse que é uma tendência de mercado. Entendeu? Quer dizer, outro ponto importante, uma outra grande vantagem. Vamos entender um pouquinho o que vocês podem explicar para a gente sobre o e-social. Quem que pode... A gente ouve muito falar do e-social, algumas pessoas entendem um pouco, mas muita gente... É novo o e-social, chegou faz pouco tempo. Como é que foi que surgiu esse trabalho? Eu só vou dar a introdução. Vamos lá, então, Lima. O e-social, ele foi planejado pelo governo desde... Ele tem mais ou menos 5 anos. 5 anos? 5 anos. Ele era para ter entrado há 5 anos atrás. Tá? Só que foi postergando, porque falta aí uma coisinha aqui, falta outra ali, faltam as amarrações aqui, e foi se postergando, e ele adiou por 4 anos. Efetivamente, ele entrou o ano passado, o e-social, se não me falha a memória, o ano passado. 2020. Só que o que acontece? Foi criado por faixas de empresas. Tá? Por exemplo, agora nós vamos entrar com as microempresas. Só que começa primeiro pelas grandes, não pelas pequenas. Então, vamos começar com as empresas que têm um faturamento X, que estão enquadradas no lucro real, ou um tipo de segmento. Então, ele veio de lá de trás, tá, desde o ano passado, e é um trabalho muito árduo, onde ele envolve muitas informações, consolidando todas as informações. Então, veja, o funcionário vai sair de férias no mês que vem, você tem que comunicar hoje no e-social. Isso é passado para o e-social, todas as informações... Tudo cadastrado lá. Sim. No e-social, ele vai todas as informações, desde do auxílio na maternidade, férias, e estão amarrando a cada dia mais, por causa das empresas que vão entrando. Quer observar algum ponto? Isso, o e-social no condomínio ele envolve muito na questão da folha de pagamento dos empregados. Né? Então, desde a admissão e todos os eventos que ocorrem durante o contrato de trabalho até a sua rescisão, tudo isso hoje tem que ser informado pelo e-social, que é o sistema, né, da escrituração digital. Ou seja, hoje o governo ele sabe de tudo que acontece dentro da empresa. Coisa que antigamente, principalmente na área trabalhista, não havia. Nós tínhamos as informações de que eram prestadas, mas elas eram muito separadas. A Receita você enviava uma informação, para a Caixa outra. Hoje é tudo unificado. Então hoje todos os órgãos recebem... Tem que bater tudo direitinho. Exatamente. Então hoje todos os órgãos recebem as mesmas informações, né? É obrigatório. Isso envolve, a empresa que não cumprir, o condomínio, inclusive, pode ser autuado. Tem até o e-doméstica também, que as informações até do empregado doméstico também tem que ser informados. Então, isso é uma forma de evitar fraudes, evitar que a legislação seja burlada. Hoje, especificamente, a gente fala da área trabalhista, porque é o último que veio, né, da parte do social, o último que veio foi as informações trabalhistas. E de parte de medicina e segurança do trabalho também, que é muito importante e abrange o e-social. Também é cadastrado tudo ali também. Exatamente. Um outro ponto importante. A parte de medicina e segurança do trabalho, ela já está começando a ser implementada agora. E vai envolver, além das empresas, né, na parte de RH, tudo, vai envolver as empresas de medicina e segurança do trabalho, porque as informações serão consolidadas. Resta saber quem vai transmitir. Então, olha aí a importância, de novo, né, de uma empresa, de uma administradora, que tem um conhecimento, qualidade, para poder cuidar de toda essa parte. Você imagina o síndico que não tem um grande conhecimento, que não é profissional, né, olha, e porque ele pode responder judicialmente, né? Se ele falhar com alguma coisa judicialmente, ele vai responder por isso, né? Vai. Então, quer dizer, está aí um outro ponto, se você não tem uma assessoria, uma consultoria de uma grande empresa, as coisas podem ficar feias. Então, e fica, viu? E fica, né? Imagina o que vocês devem pegar. O que a gente pode falar sobre terceirização de mão de obra, responsabilidade subsidiária?
que a gente pode citar como importante informação? Vamos lá, isso aí é direito do trabalho puro. Então o que lá. acontece? Como eu sempre digo, condomínio nada mais é do que uma empresa. E como toda empresa está sujeita às leis. Hoje, muitos condomínios, principalmente os mais novos, terceirizam limpeza, terceirizam portaria, terceirizam a segurança. Já não tem mais, muitos condomínios optam por não ter mais empregados próprios. Ou seja, o porteiro já não é aquele empregado registrado em carteira. É uma empresa. Hoje muitos condomínios optam por contratar uma empresa que vai prestar o serviço de portaria, que vai prestar o serviço de limpeza, serviço de segurança. O que muitas pessoas podem pensar? O empregado não é meu, não tem nenhuma responsabilidade, é a empresa que assuma as consequências. E não é bem assim, tá? Isso já vem bem de lá de trás, já entendimento pacífico do Tribunal Superior de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, TST, e recentemente a própria lei da terceirização deixou isso bem claro. O tomador do serviço, no caso aqui, vamos dizer, o condomínio, ele responde de forma subsidiária por qualquer infração que a empresa prestadora tenha praticado contra os seus empregados. Então, a empresa prestadora de serviço não cumpriu com a legislação trabalhista, não pagou vale transporte, atrasou salário, mandou o empregado embora, não pagou, o condomínio pode ser responsabilizado de forma subsidiária. E aí qual que é a importância então de eu ter uma administração por trás disso? O nosso trabalho começa antes de contratar a empresa. Eu tenho que saber quem eu estou contratando. Já vai fazer uma pesquisa. Exatamente. Qual é a saúde financeira dessa empresa que eu estou contratando? Qual é o histórico dela? Ela tem um passivo trabalhista? Ela tem um volume de ações trabalhistas? Como que é a saúde financeira dela? Porque se essa empresa quebrar, se essa empresa não cumprir com as suas obrigações trabalhistas e até mesmo previdenciário, dependendo do caso, o condomínio pode ser responsabilizado. E o condomínio já pagou a empresa. Desfalcado. Exatamente, vai ter que pagar de novo. Então, o nosso trabalho já começa na escolha da empresa. Quem vai ser contratado, quem vai participar da seleção, uma empresa idônea, uma empresa que cumpre com as suas obrigações. Escolhida a empresa, tem a parte contratual, né? A gente precisa resguardar o condomínio de uma possível responsabilização lá na frente. A gente precisa garantir ao condomínio que tenha mecanismos de se proteger caso essa empresa não cumpra com as suas obrigações, né? E porque lá na frente, se essa empresa que presta o serviço não arcar com os custos ali, quem vai arcar com esse prejuízo de forma subsidiária é o condomínio. Depois o condomínio pode entrar com uma ação de regresso contra essa empresa? Pode, mas se ela já não pagou nem o salário do empregado, nem as verbas rescisórias, dificilmente a gente vai conseguir recuperar alguma coisa. Por isso que é muito importante, né? E é uma tendência da terceirização, ela é uma tendência, né? A gente vê condomínios mais antigos que tem aquele porteiro que trabalhou 20, 30 anos lá, né? Hoje a tendência dos condomínios mais novos a gente vê que ter essa terceirização. E como tem vantagens também. Então eu tenho um porteiro, o meu porteiro registrado não foi trabalhar, o condomínio vai estar desfalcado. Sim. Já uma empresa terceirizada, ela vai ter um substituto ali. Não vai ficar na mão. Então é bom, por um lado, mas exige cautelas, exige todo um trabalho justamente para que não cause prejuízo ao condomínio, porque qualquer prejuízo ao condomínio, além da responsabilidade do síndico, é prejuízo no bolso dos condôminos, que é quem financia o condomínio. Sem dúvida. Quer dizer, tá vendo? Você pensa que não tem responsabilidade, se o síndico, os condomínios, então já se prepara, tem que ter uma empresa para observar isso aí, porque senão tudo pode se complicar. Porque muitas vezes a pessoa não tinha essa ideia que, é terceirizado, né? Então não tem problema. Tá aí, já tem aqui uma ótima aula do Celso, que é importante, sabe? Só um detalhe. Você tem a questão do custo, muitas vezes. É um custo mais alto você manter uma empresa terceirizada no seu condomínio? Pode até ser. Tá. Só que ponderando os prós e os contras, você tem a questão, se o empregado faltar, você não tem que ficar correndo atrás de um outro profissional para cobrir, você não precisa cobrir através das férias. A própria empresa terceirizada já vai fazer esse tipo de trabalho. E ela vai cobrar por isso. Claro, você vai tomar as cautelas necessárias e vai exigir. Você começou a atrasar pagamento, você vai fiscalizar. Aliás, isso é importantíssimo. Tá? O condomínio responde subsidiariamente, mas ele responde por quê? Porque não fiscalizou o pagamento das verbas.
Então já tem Não basta aí. apenas pagar a conta no final do mês, a nota fiscal para a empresa. Não. Tem que fiscalizar e tem que exigir contribuições previdenciárias, contribuição de fundo de garantia, pagamento dos salários em dia, pagamento de todos os benefícios, para que não sobre para o condomínio mais para frente. Quer dizer, e também depende do contrato que é fechado, né, com essa empresa, já está tudo incluso. Você nem teria, um custo a mais. Às vezes, isso, igual você comentou, se faltou um funcionário e tal, tem que... Já está no próprio contrato isso. Aí. Complementando, Vamos lá, Lima. Ramírez, num primeiro momento, veja, é um custo mais alto. Por que é um custo mais alto? Porque eu vou estar pagando o salário do profissional, eu vou estar pagando todos os encargos, todos os benefícios e mais a margem de lucro da empresa que eu contratei. Perfeito. Então, num primeiro momento, ele é mais alto. Mas, ao longo dos anos, você vai ver que você não tem um passivo trabalhista. Quer dizer, já vai mudar muita coisa. É muito importante. Quando você não quer mais o funcionário, você liga para a empresa e fala, substitui esse profissional. Ele vai substituir sem custo nenhum, porque ele não vai mandar embora, ele vai simplesmente alocar para outro lugar. Sim. Ele vai tirar de um outro condomínio e trazer para o seu, um outro profissional e... Quer dizer, já a responsabilidade está para ele, entendeu? sem... Então, veja, você não tem esse passivo trabalhista, você não tem esse custo, e isso daí, consequentemente, também é um dos fatores que faz reduzir o condomínio. Faz uma grande diferença. Reduz a cota de condomínio, porque você não tem aquele passivo mensal para você pagar. Perfeito. Você não tem que provisionar, você não tem que... chegar, o cara tem 20 anos, você vai mandar o cara embora... já pensou isso? Você tem que estar provisionando E aí olha mensalmente. no caixa, fala, não tem como... Rateio. E agora? Aí tem que ratear. E agora? E a pior coisa para o condomínio... fazer uma assembleia. A pior coisa do condomínio é ter que fazer rateio. A melhor coisa é você ter dinheiro no caixa e poder trabalhar tranquilo. Por isso tem que ter uma empresa ali já observando tudo, para estar tudo certinho, ter um caixa lá sobrando, com crédito, porque senão pode acontecer inúmeros problemas, né, Celso? Lembrando que esse passivo trabalhista que o condomínio não tem um passivo diretamente. Porque se ele não fiscalizar, se ele não contratar uma boa empresa, aí sim ele pode responder de forma subsidiária. Então, um passivo que não era dele passa a ser. Por isso que é importante a gente trabalhar desde lá do início da pré-contratação, já desde a seleção de quem vai prestar o serviço, para que esse passivo que hoje o condomínio não tem, não passe a ter lá na frente por uma falha, teoricamente, da empresa que prestou o serviço. Por isso que eu sempre digo, o empregado terceirizado cuide como se fosse o seu empregado, justamente para que esse passivo lá na frente não venha para você. Muito bom. Já que a gente está falando um pouquinho aqui de terceirização, eu queria enfatizar, fazer uma observação sobre portaria virtual, por exemplo, né? O que a gente poderia falar? Equipe, né, de portaria, vigilância, o que a gente poderia citar como um ponto importante também nessa área? A portaria virtual é uma outra questão que eu acho que veio também para ficar, né? Porque ela reduz o custo do condomínio, principalmente ela reduz o custo do condomínio, né? Que não tem o empregado, e a gente sabe que os encargos trabalhistas são pesados e acaba pesando muito. Então, é uma tendência, principalmente a redução de custos, e hoje há muitos meios de você não prejudicar a segurança do condomínio, que acho que é o mais importante. Você ter uma redução de custo e manter a segurança, manter a qualidade como se o porteiro ali estivesse. Então, a gente tem conhecimento de algumas empresas de prestar esse serviço, e eles têm ali seus centros onde tudo é gerenciado à distância. Então, você não tem a presença do porteiro ali. Físico. Exatamente, mas você tem uma empresa que está à distância monitorando tudo o que acontece. Então, são por câmeras, o controle de entrada, de saída, acesso, de empregado, né? Tudo é controlado, né? Então, é uma alternativa viável. Nesse período de pandemia, eu acho que também ganhou mais força, justamente para você não ter aquele contato físico que antigamente existia. Então, eu acho que também é uma questão... É uma novidade, né? Vem crescendo já, né? Esse mercado aí. É uma novidade, não digo de ser uma novidade, mas é algo que vem crescendo. De uma forma muito positiva. Exatamente. Então eu vejo com bons olhos, né? E aí aqui também eu sempre lembro, o condomínio tem que estar muito bem assessorado em quem ele vai contratar.
E aqui também, está contratando uma empresa, ele tem que estar respaldado, tem que estar bem Muito assessorado de quem ele está contratando justamente para isso, para não comprometer a segurança, para não comprometer o condomínio, para não comprometer o bem-estar de todos. Muito bom. Para a gente complementar aqui, antes de a gente finalizar o nosso bate-papo, a hora voa, são 17 horas 24 minutinhos, tá vendo? A gente veio até a casa da série, da CSL, a gente se sente tão à vontade que o tempo passa muito rápido. Uma outra área complexa, folha de pagamento. Imagina a dor de cabeça que é claro para quem conhece, né, como vocês, mas como é que funciona essa parte de folha de pagamento? É prático, é tudo ali certinho, relatórios? O que a gente pode dizer? A administração, a gente também processa, né, toda a parte de folha de pagamento. Então, o condomínio que tem os seus empregados, ele obrigatoriamente tem que ter a sua folha de pagamento como se uma empresa fosse. Vai ter que cumprir a legislação trabalhista, previdenciária, vai ter que cumprir com as suas obrigações junto ao fisco, inclusive o e-social, né, que é as informações que a gente tem que, fechada a folha de pagamento, essas informações têm que ser enviadas ao e-social. Então, a folha de pagamento, assim como de uma empresa, também do condomínio, é a mesma coisa. Então, a gente vai ter ali a convenção coletiva de quais são os benefícios que aquele sindicato garante aos seus empregados. Então, a gente já, né, faz todo esse trabalho prévio, desde a admissão do empregado, quais são os custos, quais são os direitos trabalhistas que essa empresa vai ter que arcar, qualquer irregularidade que a gente constar, de repente o condomínio quer fazer algum pagamento por fora que não entrar na folha de pagamento, a gente vai dar toda a orientação de que isso não pode. Tá? Então, a folha de pagamento ela é feita de um condomínio, assim como de uma empresa. Muito bom. Um outro ponto positivo aí, né? Tudo administrado direitinho, tudo certinho e notificado. Exatamente. Gente, vocês gostariam de complementar alguma observação que a gente deixou passar aqui nesse nosso bate-papo bem legal? Algo que ficou ainda em aberto ou que a gente não citou antes de a gente finalizar? Vamos lá, Lima. Eu acho um ponto muito importante que a gente não poderia deixar passar é a parte de previsão orçamentária. Vamos lá. A previsão orçamentária, o que acontece? Muitos síndicos, eles não têm o conhecimento de como projetar isso daí para o futuro. Então, com o auxílio da administradora, ela consegue, pelo menos a gente consegue projetar se o valor que estamos recebendo hoje da cota de condomínio é o suficiente para suprir as despesas do ano e do próximo ano. Então, a gente sempre tem o planejamento, então a gente está sempre fazendo uma estimativa de cálculos e passando a informação para o síndico. Olha, o momento vai ter que ser aumentado o condomínio. Dá para segurar um pouquinho? Olha, não dá para aumentar agora. Então, a gente tem que olhar todos esses lados para que ele não seja pego de calça curta. Então, tá aí. Porque as despesas não param. Então, a gente nunca. Verdade. Então, a gente tem que projetar. E você não pode utilizar o fundo de reserva para suprir essas despesas. O fundo de reserva ele é específico para uma emergência e não para suprir as despesas ordinárias. Verdade. Tá aí um toque importante, uma super dica, na verdade. Sábio, quer complementar, fazer alguma observação? Eu acho que nesse momento agora que estamos todos vivendo, sim, esperamos que essa pandemia acabe daqui a pouco. Nós já estamos com o pessoal sendo vacinado, ainda que seja uma porcentagem pequena, mas estamos sendo vacinados, estamos progredindo quanto a isso. Verdade. O que esperamos realmente é bom senso nesse momento. Isso é fundamental. Todo mundo vive dentro do condomínio, grande parte das pessoas residem. E sim, elas precisam viver em harmonia, precisam ter bom senso nesse momento. O seu vizinho está trabalhando hoje, só que o seu filho está brincando, está fazendo barulho, não está indo para a escola. Eu acho que tudo consegue chegar no meio termo e tentar resolver esses litígios todos. Eu acho que não precisa... Essa fase vai passar. Só que essas inimizades, elas podem perdurar para o resto da vida. Sem dúvida. Celso, quer complementar alguma coisa antes de a gente finalizar o nosso bate-papo aqui bacana? O que eu tenho para complementar é mais enfatizar, como eu sempre venho
dizendo, vamos tratar o condomínio como uma empresa. Legal. Né? E quem financia o condomínio são os condôminos, então é importante que o condomínio seja bem gerido, que o condomínio seja bem administrado, para que possa valorizar o próprio patrimônio ali dos condôminos. Lima, uma dica aqui para quem está perdido, o síndico, muitos condôminos, aí o pessoal assistindo fala, puxa, eu estou com tantos problemas aqui, então o que você poderia dizer da Selling, da CSL, abrindo as portas, né, para essas empresas, para esses condomínios? Veja, a nossa empresa, tá, ela não é uma empresa grande, tá, mas é uma empresa que consegue trabalhar com, seja qual o tamanho do seu condomínio. E a gente está pertinho de você aqui. Nós estamos aqui em São Bernardo, tá? Estamos aqui na rua Santos Dumont, 168, tá? É a Selling, que é a empresa mãe, e a CSL, que simplesmente gerencia os condomínios diretamente. Entendeu? O nosso site é a cslcondomínios.com.br. Também você pode acessar na selling.com.br, tá? Que você vai ter os respaldos também. E uma coisa muito importante também, o síndico, ele responde judicial e extrajudicial e responde perante a Receita Federal. E todo condomínio tem que ter o seu certificado digital, tá? Para poder fazer a transmissão do e-social. E a Selling faz também a validação do seu certificado digital. Então já está aí, ó, uma outra dica para você. Gente, batemos um papo muito legal hoje, direto da sede da Selling, aqui no ABC. Selling Auditoria, Assessoria Contábil e também a CSL, Gestão Condominial. Todos uma única empresa, na verdade é um grupo, e com certeza um dos serviços que você precisa para o seu condomínio você vai encontrar aqui. Uma equipe de primeira, uma diretoria fantástica, nos recebeu com muito carinho, uma receptividade sensacional. Claro, tudo isso com uma produção, com uma realização da Ação Filmes. Lima, Sávio, Celso, quero agradecer do fundo do coração por todo esse carinho, pela receptividade que vocês nos deram aqui, que nos receberam. Parabéns pelo trabalho, por todo esse sucesso, foi uma honra. Nós é que agradecemos pela oportunidade de participar. Obrigado. Muito obrigado para vocês. Obrigado vocês aí, todos que fazem parte da equipe da Selling, por participar conosco. Você que nos acompanha já no podcast, né, se inscreva no nosso canal, acompanhe-nos através da Band, todos os sábados pela manhã estamos lá. Ok? Gente, muito obrigado pela companhia, obrigado a Selling, obrigado aos diretores. Espero vocês uma próxima edição recheada de informação do meu, do seu, do nosso canal de informação, podcast executivo. Um abraço, se cuidem, saúde para todos. Tchau, tchau.